A nossa liga, atualmente, ela é formada pelo curso de fonoaudiologia e pelo curso de medicina, mas nós também estamos abertos para receber outras pessoas, porque é muito importante ter no contexto que nós estamos. Eu esqueci de me apresentar, mas eu sou a Camila, eu sou no terceiro ano de fonoaudiologia da Unicamp, faço parte da coordenação da Liga de Ética e Bioética desde o ano de 2020. Agora eu vou chamar para vocês a nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada é a Aparecida do Carmo Miranda, ela é conhecida como Tida. Ela é graduada na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é pós-graduada em Gestão Pública e Política da Fundação Perseu Abramo. Ela é mestre em Saúde Coletiva, especializada em Família pela PUC. Ela tem experiência em temas como AIDS e saúde da população negra. Além disso, ela trabalha como assistente social na Unicamp. Boa Olá, noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite, né, da Liga através da Tayane, e dizer que me senti muito honrada com o convite e espero, na apresentação, poder contribuir um pouco com esse tema que é tão atual e tão difícil de discussão e tão importante e necessário na atual conjuntura que a gente está. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estamos aí. Muito obrigada. Gente, a Tida vai participar com a gente agora. Nossa aula inaugural tem o tema Racismo e Pandemia, o impacto na população negra. Nós faremos uma série de vídeos relacionados com esse assunto e hoje o nosso principal público seria a questão do Covid. Então, a gente vai começar agora. Eu gostaria de avisar vocês também que nossa equipe produziu um vídeo e eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver. A gente vai tentar reproduzir para vocês no fim da aula, mas também vai estar disponível no nosso Instagram. Tida, você quer começar a apresentar a sua tela? Sim, quero. Então, vamos dar início, né? Então, o tema ao qual fui convidada, racismo e pandemia, impactos do Covid na população negra e o Programa de Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e as experiências de Covid no HC Unicamp. Então, a abordagem que eu vou fazer é uma abordagem, a gente pensando inicialmente no contexto histórico, né, da questão do racismo no mundo e como é que ela é vista no Brasil e para dentro da questão de saúde, e depois eu vou contextualizando, vou falar um pouco da política integral e qual é a proposição dessa política, e aí depois eu vou passar para vocês alguns dados que é muito interessante, que foi feito um estudo pela CUFA e que eu achei que não tinha como não apresentar para vocês. São dados atuais, interessantíssimos, e acho que ele vem de encontro com a nossa discussão, né? Então, assim, pensando que essas condições desiguais, né, para determinados segmentos da população, por características étnicas e sociais específicas, né, ela resulta num quadro de iniquidade e assim, que são enfrentados por alguns segmentos, né? E no que se refere, então, à população negra, esta iniquidade acaba resultando num racismo que, mesmo após a abolição oficial de exploração dos povos africanos em território nacional, ela persistiu silenciosa, não declarada e muitas vezes silenciada. E essa população se tornou, então, no contexto histórico, vítima de suas condições históricas, e é uma população que se encontra nos estratos mais pobres, né, e em situação de iniquidade quando se trata de saúde, né, comprovado por óbitos precoce, por alta taxa de mortalidade materna, infantil, taxas de óbitos por causas externas mal definidas, entre outros indicadores, né?
o significado que o racismo produz incide sobre o tratamento de alguns grupos raciais, influenciando os acessos e as oportunidades. Então, cria ou potencializa as vulnerabilidades por meio de imposição de barreiras de acesso e negligenciando também as necessidades de toda a ordem racial que está posta, né? Então, reconhecer o racismo como um determinante social de saúde revela, então, essa maturidade das instituições em enfrentar essas situações de desigualdades, da qual, hoje, com a questão do Covid, ela, mais do que nunca, ela se expõe, né, ela se coloca, e ela está originada como determinante pela questão de raça ou pela cor de pele, né? E essa atual pandemia, ela tem evidenciado ainda mais as desigualdades da sociedade brasileira. Segundo o IBGE, né, 1/4 da população está abaixo da linha de pobreza, enfrenta maiores restrições de acesso à internet, saneamento básico, educação, condição de moradia e proteção social, né? E aí, quase metade das crianças de 0 a 14 anos no país também está nesse grupo, e aí, com isso, elas acabam perdendo os seus direitos fundamentais, que é a questão da escola, né, educação, a saúde, e é cotidianamente violentado, né, violado esses direitos fundamentais, né? A pandemia do novo coronavírus não se reduz num patógeno, e ela é capaz de ameaçar a saúde humana, e também que ela não atinge a todos igualmente. Como as pessoas costumam dizer, a pandemia do Covid, ela veio, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem classe social, ela não tem idade, né, geracional, pega todo mundo, em qualquer circunstância, e os estudos têm mostrado que, de verdade, não é isso que tem acontecido, né? E que essa pandemia, então, ela faz com que esses diferenciais raciais apareçam muito mais nesse contexto que a gente está vivendo agora, né? E aí, assim, para a gente conversar ainda sobre isso, é preciso lembrar, então, nesse contexto histórico, que existe uma política de saúde, uma política nacional de saúde integral da população negra, né? E que essa política, ela foi historicamente constituída pelo movimento negro, um movimento que o tempo todo discutia a questão da população negra no país, e a saúde era praticamente essa locomotiva inicial de fazer as discussões de outros segmentos relacionados, então, depois à educação, a emprego, a moradia, e tudo que diz respeito às condições que a gente acredita ser condições de direito para um ser humano, né? E nessa discussão, o movimento negro veio trazendo, então, que era preciso se olhar para a atenção da saúde dessa população negra, e aí, com a reforma sanitária, o movimento negro bateu forte, bateu em cima da reforma sanitária, dizendo da importância de se olhar com um olhar diferenciado para populações vulneráveis na questão da saúde no Brasil, e dentro dessas populações, obviamente, estava ali, então, a população negra. E aí houve vários seminários, várias discussões, e o movimento negro feminino, ele toma a frente, a dianteira, então, da discussão da saúde, até pela questão da sexualidade e pela questão da maternidade, pela questão reprodutiva da mulher negra, fazem, então, esse enfrentamento de discussão e provocando o governo a pensar que era preciso, então, de verdade, se organizar de fato, uma política que ela fosse voltada, então, para a população negra. E aí, resumindo,
ela foi aprovada, então, no Conselho Nacional de Saúde em 2006 e instituída, então, a Portaria 992 em 2009, e depois ela acaba, então, sendo sancionada pelos governos daquela época, para que, então, haja essa implantação dessa política integral de saúde da população negra no Brasil, né? Agora, para poder pensar essa política integral de saúde da população negra, a gente tem que pensar um pouquinho na questão do racismo estrutural e desse racismo institucional, que é um racismo, né? O que a gente vem discutindo hoje como um racismo estrutural é o papel do Estado racista, que tem dentro da sua estrutura o racismo, e que, a partir dessa estrutura do papel do Estado, as instituições públicas, elas fazem, o racismo vai transversalizando essas instituições públicas, então, e naturalizando a questão desse racismo, né? E isso é perpetuado através de todas as instituições públicas, não só a da saúde, mas a instituição pública da saúde, né, o Ministério da Saúde, que propõe essa discussão, então, inicialmente, com uma potência maior pela pressão do movimento negro, ele se baseia muito também na discussão, o movimento negro vai se baseando muito na discussão para a construção da política integral de saúde da população negra, na questão desse racismo institucional, que não era um termo comum utilizado dentro das nossas referências bibliográficas aqui no Brasil, né? Ele é um termo que ele nasce nos Estados Unidos, através dos líderes, né, intelectuais aí do movimento Panteras Negras, e eles vão especificar, dizendo que o racismo, né, ele se manifesta nas estruturas das organizações da sociedade e das instituições públicas, né? Depois de 67, também em 1980, a Inglaterra começa, então, a discutir esse conceito, incluindo como instrumento para a proposição de políticas públicas na Inglaterra, resultando, então, no empoderamento da população negra e na ineficiência do Poder Judiciário em responder de forma adequada às demandas dessa população. E no Brasil, então, em 2005, a partir desse conceito, né, vindo, então, desse movimento dos Panteras Negras, desse pensar do Estado, Estado público da Inglaterra no Brasil, ele acaba, então, criando um programa de combate ao racismo institucional no Brasil, em 2005, e aí que ele também traz uma definição que já era a definição, então, dos autores norte-americanos, os líderes desse movimento dos Panteras Negras, né? E esse programa, né, de combate ao racismo institucional, ele vai dizer que o racismo se manifesta, então, em normas, em práticas, em comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes de preconceito racial. E não é preconceito social, é racial, com uma atitude que combina o estereótipo racista, a falta de atenção e ignorância. E, em qualquer caso, o racismo institucional, ele sempre coloca as pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem, no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações, né? E a partir de pensar esse racismo estrutural, vai-se pensando, então, em outras formas de racismo, e hoje, então, tem uma discussão aí bem potente também sobre essa questão do racismo ambiental, né, que ele foi discutido e ele tem sido fomentado dentro do Observatório de Racismo da PUC de São Paulo, e que ele também é conceituado, né, esse racismo ambiental,
como diante da poluição de fábrica, a partir dos descasos que afetam a maioria da população de cor preta. Então, pensando nisso, nesse racismo ambiental, que também, historicamente, lá atrás, os negros norte-americanos começam a discutir, né, a partir do local de trabalho, das empresas, da onde eles trabalhavam também, e começam a protestar essa situação de injustiça ambiental, né, e priorizando, então, a isonomia e equidade nessas relações sociais. Então, isso a partir de 1970, começa essa discussão fora do Brasil, mas que ela é cabível aqui no Brasil diante da realidade que essas populações vulneráveis têm vivido, sem saneamento básico, perto de empresas contaminadoras, né? Ou quando a gente pensa na população indígena, né, nesse avanço das terras indígenas, nessas queimadas, nesse desmatamento. Então, é um racismo ambiental, porque existe um interesse do capital em relação a isso, né? Então, acho que assim, depois acho que a Geórgia pode ampliar um pouco mais essa discussão, né, a partir do olhar dela, mais sociológico. Então, eu vou entrar já falando um pouco sobre a questão das faces do racismo e trazendo para vocês, né, então, um pouco dos dados de um levantamento do Instituto Locomotivas para a Central Única das Favelas, que saiu aí, que está quentinho, que saiu dia 29 de junho, e que traz dados importantíssimos para a gente pensar que faces são essas do racismo diante dessa situação de Covid que a gente está vivendo, né, nesse país, no mundo, porque a questão do coronavírus não é uma questão específica do Brasil, é uma questão mundial, mas como que os países estão fazendo esse enfrentamento e como é que o Brasil faz historicamente? Porque a gente pensa que o Covid, ele traz, aqui no Brasil, o primeiro caso de Covid foi exatamente de uma senhora que trabalhava, uma empregada doméstica negra, que morava na favela, que trabalhava, seus patrões vieram contaminados com a doença, passaram para ela e ela acabou morrendo, e os patrões não, mas ela acabou morrendo e levando isso. Então, rapidamente, porque eu sei que já falei demais aí, né, me detive muito nesse contexto histórico, mas não tinha como, para dizer para vocês, então, que nesse estudo que a CUFA fez, né, foram 2 dias de estudo, ela coloca, então, né, como vocês estão podendo ver aí, né, que a população brasileira reconhece que a cor da pele de uma pessoa faz diferença no tratamento e que ela receberá da polícia suas chances de estudar e de trabalhar, né? Como é que ela vê isso, né? Como que é ser abordada? Então, dentro do gráfico, se vocês puderem observar aí, né, que a população negra, ela tende a ser abordada mais violenta pela polícia, ser morta pela polícia, e quando chega no gráfico de emprego, aí é a população branca que tem uma porcentagem maior, e também no estudo disso, cursos superiores também, né? 56% dos brasileiros se declaram negros, pretos ou pardos, então nós somos um montante aí de 118 milhões de pessoas, e aí também um quadro para a gente ver, né, que os negros ocupam mais posições precárias com menor renda, né, se vocês observam aí, então, essa questão da renda, né, na questão de trabalho, quando é empregado com carteira, né,
o negro, é sempre, a porcentagem é menor, quando é por conta própria é maior, quando está desempregado, o negro é maior, quando é trabalhador doméstico é maior, quando é empregador, o branco, a porcentagem é maior, e o que a gente já tem visto cotidianamente, né? Os trabalhadores não negros ganham, então, em média, 76% a mais que os negros, né? O gráfico está aí mostrando. Depois eu deixo para vocês a apresentação, eu vou passar rapidinho, porque eu acho que são dados importantes, né? Os negros têm menos acesso ao ensino superior também. E chegamos, então, no impacto do racismo no combate ao Covid, né? Então, olha essa foto é tão marcante, né? Além de tantos problemas históricos, ainda vem a questão da pandemia atinge mais diretamente a população negra, né? E 95% dos negros estão com medo de contrair o coronavírus, e 99% tem muito receio da família ser contaminada pelo Covid, né? E aí, esse estudo também, ele vai mostrar que metade dos internautas brancos possuem acesso a computadores, né? 49% da população branca possui acesso ao computador. Então, assim, é sempre a população branca, não negra, num lugar de maior privilégio, e com isso também facilita na questão da prevenção e do combate e a questão do coronavírus, né? Então, os negros têm menos planos de saúde, então, em cada quatro, 5 brasileiros não possuem convênio médico, né? 4 de cada 5 brasileiros não possuem convênio médico. Então, plano de saúde ainda não é uma aspiração para o negro. Não que eu defenda isso, porque eu acho que a gente tem que defender o SUS 100%. E lembrar aí, então, que a população negra, ela é SUS dependente, 80 e pouco por cento da população negra é SUS dependente, né? E aí, pensando nesse contexto do Covid, na questão de como a Covid ela mexeu com a estrutura, com a conjuntura do país, em todos os segmentos, mas principalmente nos segmentos financeiros, né? A gente vê que a população negra, ela foi a população que mais pediu recurso, auxílio emergencial, mas a que menos teve sucesso para receber esse recurso, né? Então, assim, ainda na condição de ser uma população vulnerável, mais empobrecida, né, das periferias, que precisou mais desses recursos nesse momento, é a população que mais recebeu não na questão do coronavírus, né? E ela ela sente esse efeito econômico aí do coronavírus, e especialmente quanto à diminuição de renda e na questão de poder dar conta de ter as suas condições financeiras acertadas, mais organizadas, não consegue, né, porque os impactos financeiros do coronavírus, né, ele diminuiu a renda da família negra mais do que da família branca, e essa família acabou deixando de pagar conta, teve que manter o negócio próprio fechado, precisou pegar dinheiro emprestado, mas assim mesmo, né, pegando dinheiro emprestado, isso gera uma situação econômica pior, né, e o que é pior dos dados aqui que a gente pode ver no gráfico é que faltou dinheiro para comprar itens de higiene e itens básicos, né, apenas 29% dos negros tinham algum tipo de reserva financeira, né, o gráfico está mostrando aí, e que isso dificulta, né, porque, na resposta já usou uma reserva, uma porcentagem, 12% aí das pessoas, né, 23% já usou a maior parte da reserva que tinha, né, então, assim, isto vai bater
na questão do emocional também, né, que a gente, que eu vou tentar falar, ou nas respostas, depois eu complemento, para também não tomar o tempo mais do que já foi me destinado, né? Então, assim, 4 em cada brasileiros negros afirmam ter faltado dinheiro para comprar comida durante a pandemia. 4 a cada 10 brasileiros. Essa é muito triste. A gente está num país tão desigual e que, nesse momento, ele escancara ao mundo essa mazela do povo do povo negro no Brasil, né? E cria essa lacuna enorme de um distanciamento entre uma população que foi a vida inteira discriminada e transpassada pelo racismo, e que agora, mais do que nunca, a gente vai ver o tamanho da desigualdade nesse país, né? O quanto avança essa desigualdade, né? E aí eu achei importante dizer que, mesmo com toda essa situação de racismo, com toda essa situação de dificuldade, né? Dentro da pesquisa, teve uma pergunta das pessoas, né? Orgulho de ser negro, 92% da população negra afirma que tem orgulho de ser negro, né? Mesmo com toda essa situação, e isso nos fortalece de uma certa forma na luta, né? E aí, pensando rapidamente nessa questão do coronavírus, a gente tem que pensar que essas pessoas estão nas regiões mais periféricas do Brasil, e que o SUS, por melhor que seja, né, o SUS é um sistema, o melhor sistema que a gente pode conhecer, né, quando a gente faz os sistemas comparados aí, tem um sistema que é muito bom, que é o sistema da Inglaterra, mas o SUS traz muito disso, desse sistema, e aí a gente pensa que, numa questão de desmonte, como vem passando, que o SUS vem passando, nesse momento de pandemia, ele bate forte, bate exatamente forte nas pessoas mais vulneráveis, né? E aí está, então, mais uma vez, essa população negra, que é a população que é SUS dependente, né, que é quase 80% aí de população, 80 e pouco por cento de população SUS dependente, e que, neste momento, onde a gente tem uma curva ascendente da Covid, o que a gente tem visto é que as pessoas estão morrendo em casa. Muitas das pessoas estão morrendo em casa, né? Porque não tem acesso ao serviço de saúde, quando chega no serviço de saúde não tem acesso à UTI, não tem acesso a respirador, pelo desmonte, quem está pagando o preço disso é a população negra. E a população negra tem o seu jeito, tem a sua cultura, tem a sua forma de ser, e o que a gente tem vivido, né, na experiência, então, da mortalidade, das pessoas que estão morrendo, das famílias, é esse luto, que as pessoas gostariam de ter direito a esse luto, quando perde seus entes queridos, e o coronavírus não possibilita isso, né? Então, por exemplo, segmento de religião de matriz africana, que tem todo um culto de despedida quando a pessoa morre, e que essa doença, né, ela faz com que essas pessoas percam essa possibilidade de poder despedir dos seus. E aí, pensando nisso, né, nessa discussão, nas pessoas que estão morrendo nas suas casas, tal, a Fiocruz de Salvador, então, ela começa a pensar, junto com o grupo da Fiocruz do Rio de Janeiro, e eles começam a pensar que é preciso pensar que as pessoas precisam ter direito a esse luto, porque as pessoas não estão conseguindo viver esse luto, né? E aí, nesse pensar, a morte, né? Eles criaram, então, um manual, e esse manual, ele vem dizendo que a morte ou perda de um ente querido inicia um processo necessário para que o vazio deixado volte a ser preenchido, porque isso também adoece, né? Essa falta do luto também adoece. E esse é o processo de luto, uma adaptação à perda que envolve algumas fases, né? O luto é um sentimento, ele é um pesar de morte de alguém. São 5 as fases que as pessoas enlutadas precisam, começando a se preparar, né? Então, ela passa pelo período de negação, da raiva, negociação, depressão, para, enfim, ela poder aceitar essa perda. E os nossos
além de estarem com medo de contaminação, correndo risco, porque não têm condições de fazer isolamento social, porque estão muito próximos, é um número maior, as famílias negras normalmente habitam nas suas casas um número maior de pessoas, e aí vai fazer que jeito esse isolamento social? E aí eles têm que sair, porque têm que trabalhar, porque têm que defender o ganha-pão, porque não conseguem acesso ao auxílio emergencial, e isso gera um sofrimento psíquico muito grande nas pessoas, né? Então, assim, eu achei interessante trazer também essa questão desse manual, dessa preocupação que começa a ter um olhar das universidades, dos pesquisadores, de pensar também como é que essas pessoas estão vivendo tudo isso dentro dessa pandemia, além do enfrentamento do Covid, né? E aí, assim, então, nesse rastro, né, dessa pandemia, mais de 65 mil mortes provocadas pela pandemia, né? Assim, deixa uma chaga na sociedade brasileira, profunda, né? E abre, então, essa desigualdade social e revela mais do que nunca esse racismo estrutural que a gente está vivendo, e aí a gente vê que nessa coisa da morte, os dados começam, precisou que o movimento negro, que o GT de racismo da Abrasco e outros movimentos forçassem para que o governo pudesse, então, apresentar indicadores com a questão do quesito raça-cor, para que pudesse dar visibilidade nessas mortes que são muito maiores na população negra do que na população branca, né? Em São Paulo, quando começa a apresentar, e no final de abril já apresentava 62% maior de morte entre negros e a população branca, né? Então, e aí eu trouxe também rapidamente para vocês olharem aí um pouco como é que é essa curva, né, de morte entre brancos e negros. E aí, finalizando, já entrando no Covid da Unicamp, eu trouxe para vocês o dado, então, do boletim de hoje, olha, que vocês podem ver aí, né, dos casos que a gente está vivendo lá. Então, nós tivemos 28 casos suspeitos, novamente hoje, 42 pacientes internados na UTI, temos 74% de UTI, de ocupação de UTI, 49 pacientes internados na enfermaria, 287 casos confirmados, 449 casos descartados, graças a Deus, e estamos caminhando hoje com 51 óbitos, né? E a gente continua na classificação vermelha para os casos graves de Covid, né? E aqui um pouco histórico, então, de que começa o primeiro caso dia 16 de março, e como é que a gente caminha com esse quadro anterior que eu acabei de mostrar. E assim, finalizando, então, para dizer para vocês que, além de a gente estar vivendo esse drama, né, todo do Covid, das famílias, né, essa população negra, os profissionais de saúde na Unicamp, né, são 73% dos casos registrados já, né, são 149 testes positivos obtidos na universidade, e nós estávamos, quando saiu essa informação, né, que a gente, 109 são funcionários que estão atuando na linha de combate ao racismo, estão na linha de frente mesmo, né, e a gente está lá todo dia no cotidiano, e dizendo que a gente tem, então, essas estatísticas de confirmação, de notificações de Covid, quantidade de pessoas à espera de exames, os descartados, casos confirmados. Esse dado já ele está até desatualizado em relação ao outro, e dizer que, assim, está muito difícil a gente trabalhar, lidar com isso.
E dizer que eu fui procurar os dados que eu queria com recorte também, né, dentro da Unicamp, para poder apresentar para vocês, desses casos contaminados, dos casos de óbito, mas como foi muito em cima, eu não consegui, peço desculpa, trazer os dados para vocês com esse recorte, né, e quero finalizar dizendo que a gente perdeu uma companheira, então, na sexta-feira, uma companheira que querida pela gente, né, de muito tempo, ela não morreu no hospital da Unicamp, ela morreu no hospital de Mogi, mas contaminada aí pela contaminação cruzada que a gente está tendo direto, e que o cotidiano nosso tem sido de muita luta, de muita escuta, e de muito sofrimento. As pessoas estão amedrontadas e perdidas. Quero pedir desculpa para vocês, agradecer imensamente vocês terem me ouvido, pedir desculpa aí porque eu ultrapassei um pouco, mas é tanta informação que acho que daria uma aula, uma tarde inteira. Mas, enfim, quero agradecer a vocês, muito obrigada pela atenção, e estamos aí, né, para o que der e para as perguntas, tá? Obrigada, gente. Tida, obrigada, viu? Muito obrigada, foi muito rico tudo isso que você nos disse. E é importante a gente pensar, né? Até que ponto a desigualdade chegou de ter uma população que está sendo muito mais afetada do que outra. E isso é muito triste de se pensar em relação. Com certeza. Mas a nossa liga está muito, muito grata por você estar aqui, por você ter passado tudo isso pra gente. A gente sente muito pela sua perda, não é fácil no momento que a gente está passando. Então, em nome da Liga, a gente passa nossos sentimentos. Eu passo meus sentimentos para você, viu? Mas muito obrigada. Obrigada eu. A primeira pergunta vai ser para Tida. Veio de lá do Instagram. Tida, essa desigualdade que existe na nossa sociedade, você acredita que um dia ela será nula? Ai, que pergunta difícil essa, hein? É muito difícil, porque, assim, é uma pergunta que ela é histórica, né? Ela é colonial, ela vem da formação desse contexto racista, né, que a gente vive, e para desconstruir, para que a gente possa acabar, né, diminuir essa desigualdade, a gente teria que ter um país antirracista, de fato, né? E isso não acontece, nós não temos um país antirracista, nós temos um país extremamente racista, onde as pessoas se escondem ainda atrás do racismo cordial, né? E acham que imagine, não sou racista, minha empregada é negra, né? Nossa, meu filho sempre brincou com um negro, né? Enquanto a gente viver nesse pensamento colonial mesmo, e achando que o Estado, né, que ele tem a responsabilidade de ajudar nessa desconstrução desse racismo, para que a gente possa, de fato, buscar a questão da igualdade, e o que a gente vê é um Estado cada vez mais racista, né? E dentro da sua estrutura, transversalizando o racismo como um determinante na vida das pessoas, e esse racismo decretando, de fato, a necropolítica, né? Então, eu particularmente, eu quero acreditar, assim, até o último suspiro meu, até meu último dia, de que nesse combate, na luta cotidiana, né, nesse processo de educação, na questão da juventude, que eu acredito muito, nos bancos escolares de escola, da mudança de cultura das escolas, no respeito pelo outro, no respeito pelo corpo negro, a gente consiga diminuir as desigualdades. Mas ainda acredito que nós temos uma longa estrada pela frente. Mas que pode ser uma utopia, mas a gente não pode deixar de acreditar nisso. Nós somos povo resiliente e nós temos trabalhado a cada dia para que isso possa diminuir e que isso
possa, de fato, mudar o contexto histórico do nosso país e do mundo, né? Porque o mundo é desigual, né? O Brasil assim, faz parte desse contexto mundial e é um país que tem uma estrutura sustentada pela elite e que mantém essa desigualdade com uma coisa natural do país, né? Então, é um problema sério, é grave, a desigualdade, ela mata, né? Ela tem matado os nossos, mas não é tão fácil assim da gente, não acredito que seja tão já que a gente consiga diminuir a desigualdade. Obrigada, Sheila. É uma questão muito séria tudo isso, a desigualdade. Desigualdade mata. Hoje a gente pode falar que a desigualdade mata. E eu também não acredito que seja de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar tudo isso. Eu também quero, mais uma vez, parabenizar a Liga. Para mim, é uma coisa assim, inédita. Eu que estou naquela Unicamp há 500 anos, né? Tiranossáurica da Unicamp já, nunca tinha visto experiência como essa. Eu acho que o Covid, né, com toda essa história negativa que ele tem, mas ele trouxe esse lado bom da gente poder repensar como é que a gente está próximo, apesar de estar longe. Eu quero novamente dizer para vocês assim, que foi maravilhoso, eu quero agradecer por vocês fazerem o convite, de eu poder participar, e saber que está aí as pessoas tão queridas, que eu gosto tanto, sinto saudades. Quero mandar um beijão para o Iago aí, saudades dele também, de ouvir a voz dele, né? E de todos os outros meninos e as meninas. Com o Iago, mando beijo para todo mundo, um beijo caloroso. Camila, dizer que você foi muito bem na condução, sabe, assim, e que muito obrigada. Que vocês estão de parabéns mesmo, e que a gente só vai diminuir essa lacuna da desigualdade quando a gente entender que é preciso fazer a equidade nesse país, né? Que a gente possa ser equânime, a gente poder olhar diferentemente as questões de raça diferentes e acolher principalmente aqueles que necessitam, não é nem no sentido de reparação, mas no sentido de dar chance e oportunidade para que a gente possa um dia estar todo mundo num patamar de igualdade, para poder não disputar, mas somar, né? Que a gente possa ser Ubuntu sempre, né? Ubuntu sempre, sempre, sempre. E que vidas negras importam, sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais pela oportunidade, agradeço pela elogio, agradeço a minha liga por ter proporcionado um momento tão bom, tanto para mim quanto para outras pessoas. Foi um momento que eu aprendi muito. Então, muito obrigada, gente, pela presença, pela participação, por terem acompanhado a aula do começo ao fim. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente espera vocês na nossa página e fiquem ligados que logo a gente vai divulgar sobre a nossa próxima aula, viu? Tchau, gente. Fiquem em casa. Oi, pode falar. Fica disponível o PowerPoint depois, se alguém quiser, tá bom? Ah, sim, perguntaram se ficava disponível. Sim, depois só me fale o caminho aí para deixar disponível para vocês na Liga, fica disponível. E daí eu mandei para a Tayane material da CUFA. Gente, CUFA, desculpa, é Central Única das Favelas, né? A pesquisa foi feita com eles, que é um material riquíssimo, que vale a pena dar uma olhada, tá muito bacana, tá bom? Pode deixar que a gente vai encaminhar sim. Então, gente, muito, muito obrigada. Estou muito terminando esse dia muito feliz. Tanto tenha sido muito rico para vocês, como foi para a gente. Fiquem em casa, se cuidem das pessoas que vocês amam. E tchau, até a nossa próxima aula.